Se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Moura, sou psicóloga, psicanalista. Você está em Bom Dia Neurose. Pegue a sua xícara de café que a gente já vai começar. Se tem uma coisa que me deixa encafifada na psicanálise e na vida, porque eu digo na psicanálise porque são dois polos muito fundamentais, principalmente numa psicanálise lacaniana, que é a falta e o desejo. Gente, como eu tenho pensado nisso ultimamente, assim, no meu próprio percurso de análise, né? Também, além dos estudos teóricos que eu também faço, mas eu acho que a psicanálise é muito disso, né? Tanto que quando você começa a pensar, ou melhor, antes de. É que eu não sei se isso acontece para todo mundo assim. Bom, vou dizer da minha experiência, né? Antes de pensar em atender alguém, antes de ter. Porque eu não vislumbrava isso no começo da faculdade, né? Eu nem sabia muito bem quais eram ainda as minhas ambições nesse sentido. Mas antes disso, eu já tinha começado o meu percurso em análise, assim que eu tive a primeira aula com uma professora fantástica aqui, eu sempre falo dela aqui. Então, tem muito tem muito disso na psicanálise, assim, do que a gente experimenta na carne, assim, sabe? Não, eu penso que, lógico, em se tratando de um percurso profissional, né, como uma função, é óbvio que os estudos teóricos são muitíssimo importantes, mas o analista se funda aí, né, na própria análise. Algumas pessoas perguntam assim, mas psicólogo precisa de psicólogo? Não sei se psicólogo precisa de psicólogo, mas psicanalista precisa de psicanalista. Porque é uma parte muito fundamental, assim, do próprio contato que você tem com a sua própria neurose, com o seu próprio sofrimento, com a sua própria angústia, com o seu próprio desejo, com a sua própria falta. Tem até uma frase, não sei de quem é essa frase, mas ela é bem assim, bem emblemática de você consegue ir com um paciente até onde a sua análise própria foi. Então, à medida que você vai descobrindo pontos cegos em você, é também a medida que você, lógico que não dá para quantificar isso, claro, né? Mas é essa mesma medida que faz com que você auxilie a encontrar pontos cegos num outro sujeito. E por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque eu tenho pensado muito na questão do desejo e na questão, na minha própria análise, e na questão em como eu me sinto quando eu realizo coisas. Vou compartilhar uma coisa com vocês que foi muito assim. Eu lembro que eu cheguei pro meu analista, assim, incrédula. Incrédula. Esses dias eu falei pra uma amiga assim, tive uma conversa muito séria comigo mesma. Então nesse dia eu cheguei incrédula na minha análise, assim. Eu tinha muito o desejo de ter um espaço.
Eu já atendia no outro espaço, mas eu queria ampliar minha agenda, eu queria ampliar, tipo, ter outro lugar e tal. Tava com isso na cabeça, né? Tava com esse pensamento e me movimentando para que isso acontecesse e tal. E achei uma sala que, se eu tivesse desenhado o espaço, ele não seria tão perfeito assim, como ele era na minha cabeça, na vida real. Com muitas cores e tal, uma casinha amarela. Eu falei, meu Deus, é isso, era isso, era isso. E aí, tá, eu mobiliei e tem uma. Eu acho que grande parte das pessoas que estão ouvindo esse episódio conhecem essa sala, ou porque frequentam, porque são meus pacientes, ou porque são meus amigos e já viram. Mas é um. Assim. E quem é mais próximo de mim viu desde o início, assim, o momento que eu encontrei essa sala, que eu falei, é essa. E eu nem tava numa busca incessante e tal. Ela surgiu. Ela surgiu assim. E aí tem um jardim, aí a minha sala dá de frente pra esse jardim, é um silêncio, uma paz, uma paz. E aí mobiliei a sala e tal, e aquele processo, né? De mobiliar, e, enfim, montar, limpar, aquela coisa. E esse é um processo muito simbólico, né? Quem. Bom, acho que grande parte das pessoas já fizeram mudança de casa e tal. Esse processo, né, de sair de um lugar e ir para outro, ou de expandir, né, mesmo que você não tenha saído de um anterior, mas estrear um espaço novo, nunca é só um espaço, ele nunca é só parede, né? Ele nunca é só chão, parede, janela, porta. Não, envolve muito investimento simbólico, não tô falando de dinheiro, tá? Tô falando de investimento mesmo vamos dizer assim, em termos mais comuns, de sentimento, de tempo, de dedicação. É lógico que o dinheiro também vai caminhar por aí, porque para você conseguir investir num espaço, de mobiliar esse espaço, você precisa ter dedicado tempo para trabalhar. E aí esse processo de trabalhar por um objetivo, né? Isso também vai ter um movimento simbólico em nós também, né? É diferente de quando, por exemplo, e eu já atendi alguns casos assim, quando não se precisa pensar muito sobre o dinheiro, porque ele está muito disponível, porque não se precisa trabalhar tanto para tê-lo. E, portanto, não se precisa trabalhar tanto para construir e a coisa vai mais rápido. Eu penso que é um processo muito delicado, assim, porque o quanto a gente se investe nos processos para que a gente conquiste coisas, né? Espaços, coisas materiais, conquistas acadêmicas, sabe? O tempo que a gente se dedica, mesmo que seja, bom, quero conquistar X coisa, eu preciso, para isso, eu preciso trabalhar, eu preciso ter esse montante de dinheiro. Para ter esse montante de dinheiro, eu preciso trabalhar tanto tempo. Isso vai me levar 6 meses, um ano, enfim, aqui, conjecturando aqui com vocês, né? Esse processo, esse tempo que a gente se dedica a isso, faz com que simbolicamente algo vá sendo construído dentro de nós. É diferente, por exemplo, imagina só, eu chegar, falar, olha, eu quero essa sala assim, e no dia seguinte ela tá pronta para mim. Eu não imagino que falando assim a vida parece tão simples e, portanto, dá uma sensação de que seria muito melhor, mas eu não acho. Sinceramente, eu não acho. Eu acho que a gente tem essa visão de que se a gente precisasse se esforçar menos, as coisas seriam melhores ou a gente teria uma vida melhor,
Mas na realidade não é isso que acontece. Não é isso que acontece e eu me arrisco a dizer que isso é até, eu disse delicado antes, mas eu pensei em perigoso. Porque à medida, não que a gente precise sofrer, tá? Sofrer assim a ponto de não ter nada ou viver numa situação de subsistência, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo do tempo de construção simbólica das coisas. Claro, cada um com o seu tempo, né? Mas o tempo de maturação, de desenvolvimento de um pensamento, de uma construção, isso não é da noite para o dia. E eu fico. Eu também me veio uma coisa à mente agora que é assim: muitas vezes tem uma questão de, por não ter esse tempo de processamento, entre aspas, de construção interna, de construção simbólica, a coisa perde o significado, a coisa perde o sentido, a coisa perde o sabor. Eu vou usar essa palavra porque é o que tá me vindo aqui, né? O sabor, o gosto, sabe? O saborear aquilo que você se dedicou, construiu e conseguiu, né? E em paralelo a tudo isso, por que eu comecei todo esse lance falando de desejo? Tem essa frase do Schopenhauer, que é o título desse episódio, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Schopenhauer foi um cara bem... Ele é tido como um cara bem pessimista, né? Mas eu acho ele bem realista. Não sei, sendo bem sincera, não sei se Lacan bebeu de alguma fonte. Possivelmente sim, porque Lacan era um cara bem, bem xeridinho, que trouxe coisas de outras áreas que não tinham nada a ver com psicanálise pra psicanálise. É um cara foda, diga-se de passagem. E aí Schopenhauer diz isso, né? Ele fala muito sofrimento, muito sobre sofrimento. E ele fala isso, o tédio, a ânsia de ter. Então essa coisa que a gente vai construindo, né? Essa coisa eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. E o tédio que abate quando a gente consegue. Eu não sei se eu diria tédio. Mas, gente, assim, quando eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu atendi nessa sala, que fosse um tempo pra eu fechar, tipo assim, beleza, vamos mobiliar isso aqui. E foi um tempo, né? Então, durante esse processo de mobiliar, eu tava super engajada, assim. E no primeiro dia que eu atendi, eu falei assim, eu saí com uma... Falei não, eu saí com uma sensação de... É isso? Essa foi puxando o gancho que eu deixei solto lá no começo do episódio, que era eu chegar na minha sessão de análise e falar pro meu analista, cara, eu cheguei, atendi na sala e fiquei com uma sensação de, é isso aqui? É isso, acabou? E não senti que eu tinha saboreado naquele momento. Esse sabor me veio depois, né? Eu consegui experimentar. E na verdade, eu experimento esse sabor do desejo realizado, da conquista alcançada, todos os dias quando eu chego lá. Mas no momento que aquilo se concretizou, tipo, no primeiro dia, eu fiquei com uma sensação de. Nossa, não tem nome pra isso. Não é tédio. Eu acho que a palavra que mais se assemelha a isso que eu senti foi vazio. Sabe? Essa coisa de. Vocês já experimentaram isso, assim, de ter tido esse tempo de construção? E aí, quando você conquista, quando você fecha aquilo, uma, uma tristeza. Esses dias eu estava conversando com alguns amigos e falei sobre ressaca, sensação de ressaca social.
sabe? A sensação assim, nossa, que... Porque a sensação de ressaca é um corpo ruim, né? É uma apatia, assim, uma coisa... Ai, tô cansada. É tipo essa sensação, sabe? E isso é sempre uma coisa que me vem, assim, aí entra, né, a relação com o desejo, porque desejo não é aquilo, esse desejo que eu tô me referindo aqui, que é um desejo da psicanálise, não é uma vontade, não é um eu quero comer uma pizza, eu quero alugar uma sala, eu quero isso, não é isso. Ele é algo que não tem nome, é algo que a gente não consegue nomear com um objeto. Né? A gente não diz eu quero isso. Na verdade, a gente diz eu quero isso, mas para dar algum destino para um desejo que ainda não é isso. É como se o desejo ele viesse antes do movimento. O desejo, na verdade, é o impulso que movimenta a gente pela vida, né? E quando essa vontade, ou esse, vamos dizer, esse objeto que eu disse, ou que eu imaginei, que eu fantasiei, ai, eu adoro essa palavra, que eu fantasiei, que ia significar tudo, nossa, quando eu alcançar isso aqui, eu vou estar completo? Quando eu conquisto isso aqui, por mais que eu experimente, e aí cada um, importante dizer, que eu dei o exemplo lá com a minha sala e tal, só que dizendo que eu não experimentei naquele dia, né? Mas experimento os outros dias que eu chego lá depois disso, cada um vai lidar com isso de uma maneira. E em uma psicanálise a gente vai falar não do desejo em si, já que ele não tem nome que o simbolize, que o apreenda, mas a gente vai dizer de como esse sujeito lida com o desejo dele. Como esse sujeito lida com o desejo. Como esse sujeito lida com a falta. Como esse sujeito, enfim. Como isso afeta o sujeito, como ele dá nome para isso, qual o movimento que ele faz na vida para isso, enfim. E aí tem essa sensação, né, de agora quando eu conquistar isso aqui, eu vou eu vou ter tudo, eu vou ter chegado no auge da minha vida. Aí eu não vou precisar de mais nada. Isso é muito delicado a gente dizer. Na verdade, dizer, qualquer um pode dizer, né? Mas se realmente esse desejo encontra um fim no objeto, então o que mais eu tenho? O que mais eu consigo fazer na vida? Né? Para onde que eu vou depois disso? Se eu simbolizei todo o meu desejo e ele se acaba num objeto, num lugar, que objeto eu estou usando essa palavra para simbolizar N coisas, né? Mas se eu digo, se eu tiver um marido assim, eu não preciso de mais nada. Eu não vou querer mais nada na vida. Se eu conseguir comprar essa coisa aqui, então eu não preciso de mais nada. Se eu alcançar essa conquista, então eu não preciso de mais nada, eu posso o quê? Parece que vem depois disso um posso morrer, sabe? Tipo assim, não tem mais caminhos na vida. Então, mais uma vez, a questão do desejo não é um objeto que diz sobre ele. Mas a gente vai fazendo esse movimento na vida e apostando, né? Que a gente vai, que é isso, que é esse objeto, mas na hora que eu conquisto aquilo, que é aquele, vamos dizer assim, eu ia dizer escoamento, mas não é escoamento, eu penso mais como um deslocamento. Por exemplo, vamos pegar um exemplo da minha sala de novo. Beleza, mobiliei. Show de bola. Fazem quantos meses? Alguns meses, não sei quantos. Eu já tô assim, ó. Essa escrivaninha não tá boa, vou comprar outra. Sabe? Então, esse desejo, que era o desejo pela
essa vontade, que era a vontade, era o querer da sala, do lugar, quando se realizou, então agora eu vou comprar uma escrivaninha nova. Então, troquei de escrivaninha, vou trocar de cadeira. Troquei de cadeira, vou trocar de sofá. Acho que essa poltrona, sabe assim? É isso que faz. E aí, gente, vocês podem imaginar isso de diferentes formas na vida de cada um. Mas é isso que faz com que, por exemplo, aí eu vou, tô trabalhando, mas eu tô pensando, quero aquela escrivaninha, vou comprar aquela escrivaninha. E aí, faz com que a gente se movimente na vida para isso, para não só para comprar coisas, não é essa questão comprar coisas, mas é para se movimentar e se movimentar simbolicamente, e aí deixar esse motorzinho, eu falei antes que o desejo vem antes, né? Então vamos imaginar o desejo como um motorzinho. Manter esse motorzinho rodando, porque no momento que ele para, qual é o sentido ou quais outros caminhos que eu consigo trilhar? Se é esse motorzinho que me mantém em movimento. Esses dias, comecinho do mês, eu compartilhei um vídeo da Fernanda Torres falando sobre desejo. Eu acredito que ela não tenha dado este nome, mas ela falou muito de pessoas que deixam de viver, assim, continuam vivas, encarnadas, mas deixam de viver, sim. Vivem até 80, 90 anos, mas deixaram de viver com 15, deixaram de viver com 20, com 30, com 5, enfim. Eu entendo isso quando ela diz deixaram de desejar. Deixaram de desejar, a vida foi só correndo. E aí tem um paralelo também que eu gosto de fazer, que é entre desejo e demanda, né? Tem muitas pessoas chegam à clínica com um sofrimento muito grande, assim, de eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei quem eu sou, eu me perdi de mim, enfim. E muitas vezes, atrelado a esse discurso, tem muito um discurso do outro no sentido de fazer pelo outro, fazer porque existe uma demanda, fazer porque o outro pediu, fazer porque é uma queixa do outro, fazer porque é importante para o outro. Então tem um entrelaçamento com o outro que é muito forte nesse sentido, justamente assim, para não saber com as próprias questões, né, com as próprias angústias muitas vezes. Então sabe por quê? Por isso que eu comecei esse episódio dizendo de como eu fico encafifada com o desejo, porque é uma coisa que me desperta muitos questionamentos, e de como ele é uma coisa tão... Como esse conceito é uma coisa tão... Tô imaginando como uma linha, um véu. Ao mesmo tempo delicado, ao mesmo tempo complexo, assim, porque tem uma trama, e ao mesmo tempo frágil, assim, frágil no sentido de se pensar sobre, e também frágil porque se a gente não tá bem atento, assim, se a gente não tá bem, se a gente tá muito alienado aos nossos próprios sintomas, se a gente tá muito perdido na vida, ou se a gente tá muito perdido na demanda do outro, é aí que entra essa questão da fragilidade, porque a gente se perde mesmo. Porque isso acontece, é capaz de uma pessoa viver 90 anos e deixar de ter vivido aos 10, aos 15. E só respirar, sabe? Por 50, 60 anos, só estar vivo. E isso me dá uma sensação de vazio muito grande, né? Quando eu penso
aqui no sentido vazio, assim, de tristeza mesmo, né? De talvez desesperança, né? Porque no momento que você deixa de desejar, é um momento de desesperança. Então, se eu conquistei isso, então pronto, morri. Morri em vida, né? Muito triste. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar atento a quem a gente é, a quem a gente era, a quem a gente quer ser, para onde eu tô indo, por que eu tô indo. Essas são sempre questões muito, acho que pertinentes, porque são questões que também movimentam o sujeito para uma análise, para buscar uma análise, né? Que é, eu faço isso, mas por que eu faço isso, assim? Nossa, eu durante tantos anos da minha vida, eu fui assim, mas por que agora eu sou desse jeito, sabe? Esse tipo de questionamento é o que faz com que a gente tope se olhar, assim. Se bancar uma análise é uma outra história, né? Mas são a partir de questões como essa que eu acho que é sempre importante todo mundo se fazer, né? Porque quem eu sou, né? O que eu era, fazer essa. Ai, autorreflexão é uma palavra péssima, porque eu não acho que seja tão possível assim. Mas estar atento, vamos deixar assim. Estar atento, né? Às coisas que faz, às coisas que o incomodam. Isso é muito importante. Estar atento aos nossos incômodos. Estar atento às nossas angústias, porque as angústias são. Lacan dizia, Lacan disse, a angústia é o único afeto que nunca mente. Entende o quanto isso é forte? Aonde está a nossa angústia diz muito do nosso desejo, já que eu já estou falando de desejo, né? Aonde está a nossa angústia diz muito sobre o que a gente deseja, diz muito sobre o nosso desejo, o quanto a gente está, dando vazão para isso ou não, né? Bom, vamos ficar por aqui. Mas antes de você ir embora, eu queria muito saber o que você achou desse episódio. Então, deixa um comentário para mim, ou na plataforma que você ouviu, ou no Instagram, se você preferir. Você consegue me encontrar lá com Moura Psicologia. Até a próxima!